Nós vamos estar falando sobre transtorno bipolar. Eu quero agradecer a presença da Esther Franco, e eu quero que a Esther se apresente. A Esther é uma psiquiatra muito querida, que eu confio bastante no trabalho, e se apresenta um pouquinho, para a gente poder falar do tema. Bom, eu sou psiquiatra, minha formação foi aqui na FAMERP, em São José do Rio Preto, e também atendo em psicanálise, com formação pelo Instituto Sede Sapiente. E é uma coisa curiosa que esse tema, ele me persegue, entre aspas, né? O pessoal da residência brincava, internou um surto psicótico. Para qualquer outro residente, seria um caso de esquizofrenia. E comigo não, era sempre transtorno bipolar. Mesmo com surto psicótico? Sim, e a atribuição dos pacientes na ocasião na residência era aleatória, né? Não era por escolha nossa. Então, é uma coisa que me chama bastante atenção e que a gente vem estudando bastante. Tivemos oportunidade de falar desse tema no Congresso Sinapse esse ano, então é uma coisa que está constantemente aí no dia a dia do consultório, que eu acho super bacana a gente pensar junto. E aí, então, você tem um monte de coisa nova para trazer para a gente, né? Porque acompanhar pacientes em psicoterapia com transtorno bipolar é um diagnóstico bem delicado. Ele é um diagnóstico delicado de ser fechado, né? E muitas vezes o paciente tem pressa de fechar e nem sempre é possível fechar um diagnóstico, né? A questão de adesão ao tratamento. Então, pacientes com transtorno bipolar, eu sempre solicito a família comigo no consultório com mais frequência, independente da idade do paciente, né? E nós vamos falando disso. Eu vou te perguntando minhas dúvidas enquanto psicoterapeuta, né? E conta pra gente, o que é o transtorno bipolar? Bom, a gente tem o conceito do transtorno bipolar clássico, né? Que é a pessoa que oscila entre os dois polos, da depressão e da mania. E por muito tempo, só isso era olhado, né? E hoje a gente já tem um conceito mais aprimorado do espectro bipolar. Então, a gente tem o transtorno clássico, né? Bipolar tipo 1, que a pessoa transita entre a depressão e a mania, mas a maior parte do tempo na depressão. Mas a gente tem também apresentações mais leves ou menos caricatas da doença, né? Seja o transtorno bipolar tipo 2, quando a pessoa faz exclusivamente hipomania, ela não chega a ter uma mania clássica, ou quando a gente está pensando em ciclotimia, hipertimia. Então, assim, outras variações do humor. Eu gosto de comparar, né? O que é isso? Né? Se a gente colocar num gráfico a linha de humor, ninguém anda em linha reta. Né? A gente tem dia mais animado, dia mais desanimado, mas a amplitude dessa variação, na média da população, é uma amplitude mais ou menos estreita, né? E tem pessoas que variam nessa amplitude de uma maneira mais intensa. E tem pessoas que fazem picos e vales muito acentuados. Então, a gente está falando desse campo, dessas alterações, né, de humor que trazem prejuízo, que comprometem funcionalidade, que têm impacto na qualidade de vida da pessoa, e inclusive da família, né? Então, a gente está falando de uma coisa que muitas vezes, se a gente olhar um recorte específico no tempo, a gente não vai conseguir entender essa dinâmica toda. Então, é fundamental, como você estava dizendo, né, a questão da dificuldade de estabelecer o diagnóstico, é fundamental o segmento a longo prazo. Se eu não acompanhar aquela pessoa, aquele indivíduo, por bastante tempo, pode ser que eu não pegue os episódios todos e não consiga entender essa dinâmica. Então, é muito comum a gente ter pessoas que foram tratadas como depressão a vida toda, com uma resposta muito insatisfatória ao tratamento, e que, de repente, a gente se dá conta ou a gente presencia, né, um episódio de uma oscilação para cima do humor, e a gente se dá conta que a gente pode estar nesse campo do espectro bipolar, modifica
modifica a abordagem, isso faz toda a diferença. Então, Porque parece que, por exemplo, pessoas que são medicadas com antidepressivo porque não fizeram um quadro maníaco, né? Um quadro de oscilação de humor. Sim. Veja se eu estou correta no meu raciocínio. Parece que os pacientes não respondem bem ao tratamento, né? Porque, na verdade, como não existe essa informação da oscilação de humor, ele não responde bem ao antidepressivo, porque ele precisa de um estabilizador de humor. É Sim. isso. Tá. Tanto tem pessoas que não obtêm um controle adequado com o antidepressivo, quanto tem pessoas que desencadeiam um episódio maníaco em função da introdução do antidepressivo. Então, a gente tem que estar muito atento quando a gente está diante de alguém que tem um histórico familiar de transtorno bipolar, ou um histórico familiar de suicídio, ou um histórico de depressão pós-parto. A gente sabe que metade das depressões pós-parto estão relacionadas a transtorno bipolar. Então, quando a gente já tem algum dado epidemiológico nesse sentido, a gente já fica atento. Ok, eu estou diante de um episódio depressivo, eu vou entrar com antidepressivo, mas eu vou ficar muito atento. Eu vou acompanhar bem de perto, porque eu tenho esse dado epidemiológico que me sinaliza, né? E você costuma compartilhar isso com o paciente ou você vai acompanhando? Como é que você faz? Na maioria das situações, eu aponto, sim, para o paciente essas questões. Muitas vezes, o paciente que vem em depressão, ele às vezes já tem esse dado de um familiar com transtorno bipolar, né? Então, ele já vem com essa questão, mas eu estou diante de um quadro de uma depressão típica, ele pode ou não ter dado gene. A gente sabe que a questão genética, né, é multigênica, não é um gene exclusivo, mas a gente sabe que ela tem um impacto importante. Quando a gente vai puxar o histórico familiar, a gente encontra, né, essa passagem da doença através das gerações. Então, quando a gente recebe uma pessoa que já tem essa idade, já tem essa informação, a gente também fica super atento que ela pode ou não ter essa herança genética. Né? Quando a gente está diante, por exemplo, de uma depressão atípica, né? Aquela depressão que ao invés de insônia, a gente tem hipersonia, ao invés de alteração do apetite, né? A gente vai ter o reverso, a gente fica atento. Depressão atípica também é um indicador. Então, são coisas que normalmente eu compartilho com o paciente, né? De, ó, isso me chama atenção, isso me faz, né, ficar com uma dúvida em relação ao seu diagnóstico, né? E acho que a gente realmente não tem que ter pressa em estabelecer diagnóstico no sentido de rotular. A gente tem que entender a dinâmica, né, o funcionamento desse paciente. Eu acho que entender a dinâmica, poder compartilhar com ele, né, o que nós estamos vendo, porque eu faço isso também durante o processo terapêutico, eu vou dividindo com o paciente o que eu estou percebendo, a leitura que eu estou fazendo, e muitas vezes eu percebo que eles se sentem aliviados, porque é como se a gente tivesse feito a pergunta que nunca ninguém fez. É como se a gente tivesse dito a palavra que nunca ninguém falou, mas que ele sente. Né? Então, eu acho que isso só tem a agregar. Eu vou fazer uma perguntinha que não estava no script. Você falou de espectro, né? E essa palavra tem sido usada para muita coisa. O que você quer dizer de um espectro de transtorno bipolar? Certo. Isso aparece, né, no espectro autista, esse conceito do espectro está sendo amplamente... Eu acho que até do TDAH, né, aparece. Para abranger, né, para além do transtorno clássico. Então, a gente tem essa possibilidade de olhar para casos que não são clássicos, que não têm a sintomatologia, né? Eu até brinco assim, caricata, porque, né, a mania ela é muito clara, né? Mas tem pessoas que transitam ali, ou que têm um histórico familiar importante, que fazem episódios de depressão atípica. Então, assim, eles podem estar nesse campo
de ter traços genéticos, não o suficiente necessariamente para um transtorno clássico, mas eles estão nesse campo e eles se beneficiam de uma abordagem voltada para essa questão da estabilização do humor, né? Então, eu acho que é um conceito que amplia as margens e a gente tem que ser cuidadoso para não pôr gente demais dentro desse balaio, mas isso traz um alento para pessoas que se identificavam, mas que não eram bem conduzidas ou não recebiam um tratamento que fazia diferença de fato para a qualidade de vida delas. Então, essa ampliação do conceito é interessante. Tá. Quando você fala de oscilação de humor, né, eu acho que é legal a gente deixar claro aqui para o pessoal que o humor não é alegria ou tristeza, né? Que o humor, ele passa um pouco pela irritabilidade, pela aceleração de pensamentos. Fala um pouquinho disso, assim, o que é a oscilação de humor? Bom, o mais frequente é a oscilação para baixo, é a depressão, que não necessariamente é tristeza e choro, né? Pode ser insônia, pode ser alteração do ciclo circadiano, pode ser com irritabilidade. Em crianças e adolescentes, principalmente, a gente tem muito mais irritabilidade do que tristeza, né? E, assim, a perda de sentido, a perda de prazer, o envolvimento, o contato que a pessoa tinha com a vida começa a ficar escasso, começa a ficar esvaziado. O oposto disso, né? A questão da hipomania, da mania, quando eu passo da linha e começo a subir, a escalar, eu posso ter uma aceleração da fala, do pensamento, uma precipitação das ações, uma dificuldade de crítica, de noção, isso faz sentido ou não, isso é coerente ou não, isso é uma boa decisão ou não, a pessoa começa a passar reto, né? E aí isso se manifesta em muitas áreas, financeira, sexual. Então a pessoa começa a se expor a diversos riscos que habitualmente ela não ia se colocar, né? Então ela começa a acelerar, e aí o auge disso vai ser a mania, que pode ter sintomas psicóticos juntos, que é a questão, né, da pessoa começar a delirar realmente, da pessoa começar a não ter um juízo de realidade que é compartilhado com as demais pessoas. Então, a gente está falando de oscilações que tiram a pessoa de uma funcionalidade e de um contato com a realidade que os demais compartilham, né? Ela começa a causar estranheza. Quando eu uso esse termo, né, de ser funcional, com alguns pacientes mais reativos, eles ficam muito irritados, né? Porque eles se sentem eles mesmos com essa energia, com essa impulsividade, com essa coisa de não, mas aí me passa pela cabeça, eu vou lá e faço, eu acho isso ótimo. E isso faz com que desencadeia várias consequências na vida, né? Que é perder essa funcionalidade. E trazer isso para a consciência deles é muito doído, né? Eu vou pro... Quer ver? É que eu queria falar dessa coisa da dificuldade de aceitar o diagnóstico. Eu pulei uma questão, mas eu volto depois. Volta. Porque a dificuldade de aceitar um diagnóstico, né? Se você percebe isso em todos os transtornos, ou se o transtorno bipolar tem uma peculiaridade dessa dificuldade. Eu acho que a grande peculiaridade do transtorno bipolar é a questão de que a referência da pessoa, ela fica diferente. Então, assim, é muito comum que quem já sentiu, já experimentou a mania ou a hipomania, quando volta para uma linha mais equilibrada, ela fala, nossa, é sem graça. Porque ela experimentou uma intensidade de funcionamento que vira referência. Então, é muito comum as pessoas sentirem saudade daquela sensação de potência,
de superpoder, que eu dou conta de fazer tudo, que nada me para, que eu sou super produtivo, que eu não tenho medo, né? Então as pessoas sentem até falta. E aí é uma questão não só com a dificuldade de aceitar o diagnóstico, mas de manter o tratamento. Porque se o remédio me traz para um platô que eu considero que eu estou para baixo, eu não quero, eu quero voltar para aquela sensação. Eu quero voltar para aquela sensação boa. E aí, abandono do tratamento com muita frequência, né? Então, é uma coisa muito delicada e troca de profissional, porque não concorda com aquilo. Então, isso é comum, que esse processo de estabilização leve tempo por essa dificuldade de olhar para aquilo e aceitar e nomear. Fora, né, a questão do preconceito ainda com os transtornos mentais, né? Eu comparo muito assim, poxa, se você tem diabetes e precisa de uma insulina, ninguém vai falar que é falta de esforço da sua parte, que é malandragem da sua parte, né? Ninguém vai mandar você parar de tomar o remédio e se virar com isso, né? Mas com os transtornos mentais a gente ainda tem essa dificuldade de compreensão que existe uma alteração de neurotransmissor, uma alteração metabólica no cérebro, e a pessoa vai precisar de um auxílio, tanto quanto em outras questões de saúde ditas orgânicas, né? Porque a gente não está desconectado do corpo quando a gente fala de psiquismo, né? Você sabe que quando você fala dessa coisa de sentir falta, né? Que nós estamos compartilhando, na verdade, de identificar isso nos pacientes, né? Deles sentirem falta dessa energia da mania, né? Da hipomania. Muitos sempre foram, né, Esther? Sim. Porque, assim, talvez você possa dizer se é desde sempre ou se tem uma idade que começa a aparecer, né? Porque, às vezes, eu converso com pessoas e atendo pessoas que falam assim, sempre foi assim. Eu sempre me senti desse jeito, né? Mas é uma ambivalência de sensações, porque ao mesmo tempo que gosta de ser desse jeito por conta da energia que a mania dá, né? Tem prejuízos, e aí vai ter um esgotamento mental. Sim. Né? Então, surge quando? Porque se tem uma deficiência nos neurotransmissores, você já nasce assim, né? Mas assim, vai surgir em determinada idade como a esquizofrenia, que a tendência é lá para os 20, 22 anos, ou é antes, né? Ou fica camuflado. Você trouxe que as crianças ficam muito irritadiças, por exemplo, né? Que é uma característica. Como que é isso? Bom, a gente sabe que... alguém aqui está colocando gatilhos. Vamos lá. A gente sabe... A palavra de ordem, gatilho. Que a média dos diagnósticos é feita em adultos jovens, né? Mas, às vezes a gente diagnostica, sim, em criança, e, na verdade, quando a gente vai pesquisar com esses adultos jovens, os primeiros episódios mais característicos remetem à adolescência. Então, a coisa começa a se expressar de uma maneira mais marcante na adolescência. Mas muitas vezes não é identificado e vai ser, né, nomeado mais tarde. Pensando na questão da genética, né, hoje se fala muito da epigenética, então eu posso ter lá uma carga genética, uma predisposição e que fatos da vida, né, me levem a desencadear, a desencapar o gene, a manifestar, né? Então, essa questão, por exemplo, da depressão pós-parto é um dos marcos. Que a pessoa apresenta, tem um histórico obscuro, quando a gente vai retroativo, tinha alguns indícios, mas aquilo não chamou a atenção a ponto, né, dela buscar ou dela ser diagnosticada, ela faz o episódio de depressão pós-parto, e posteriormente ela tem outras manifestações que aí a gente identifica, né? Então, normalmente a história é essa, a identificação é mais tardia, mas a manifestação já estava ali aparecendo na adolescência, e realmente tem uma questão
de um funcionamento numa amplitude de variação maior. Então, assim, normalmente são pessoas muito criativas, são pessoas que exercem liderança, são pessoas que têm uma movimentação muito rica e muito colorida. Né? E até tem até uma questão, vários artistas plásticos, pintores que eram, em uma discussão se eles eram mais produtivos em fase maníaca ou não, mudava a temática, mudava a coloração das obras, né? Então, assim, mas a sensação interna é muito angustiante, porque é importante lembrar que, por mais que a sensação da mania seja prazerosa, ela não é eterna, ela não é duradoura. A mania necessariamente vai despencar para um episódio depressivo posterior. Né? Então, é como se a gente funcionasse com o cérebro em alta voltagem, uma voltagem que não é a dele, e aí depois vai ter uma queda. Eu vou depletar, eu não vou ter mais estoque de neurotransmissor. E aí, dentro daquilo que você estava questionando, Cláudia, uma doença não tratada, ela tende a se tornar mais frequente e mais grave em seus episódios. Então, uma coisa... frequente como as crises. Episódios, sejam depressivos, sejam hipomaníacos ou maníacos, eles tendem a se tornar... Então, uma coisa que, assim, acontecia lá uma vez ao ano, e depois passava um ano inteiro sem uma manifestação. Se isso vai progredindo sem ser tratado, a tendência é que isso vá, que o intervalo entre crises se torne cada vez menor e que a gravidade das crises sejam cada vez maiores. Então, tem ao longo da história de vida um agravamento, uma cronificação, né? E aí, claro, um acúmulo de prejuízos nas relações interpessoais, na vida profissional, porque isso vai pesando, né? Sim. É um fardo, né? Porque, na verdade, eu costumo dizer isso, né? Só você sabe o que acontece aqui dentro. Então, só você sabe, assim, o sacrifício que você está fazendo, a força que você está tendo para conter. Porque muitas vezes o outro não sabe. O outro vê o episódio da mania, o outro vê essa energia, essa coloração, mas não sabe aqui do sofrimento, né? Mas quem está vivendo sabe. E Sim. Aí envolve a pessoa começar a falar a verdade para ela, né, Esther? E aí nós vamos falar da medicação e da terapia. Porque ser humano é especialista em não contar a verdade para si mesmo. Porque a verdade é puxada, né? E aí, para a adesão a esse tratamento, que você está falando que quando não faz um tratamento, o tratamento é tardio, as crises são mais frequentes, né? Os episódios são mais frequentes e mais graves, né? Vamos falar do papel da terapia e da medicação. Dentro da parte medicamentosa, a gente tem 3 linhas de tratamento, no sentido de estabilização do humor, e a gente tem momentos em que a gente vai usar antidepressivo associado, ou antipsicótico associado, se houver uma demanda. Então, em primeira linha, a gente fala do carbonato de lítio. O lítio é uma medicação antiga, mas eu particularmente gosto muito. Ele é considerado estabilizador padrão ouro. E para a mania clássica, os estudos mostram que a resposta dele é superior. Existe uma divergência entre a escola norte-americana, a escola europeia, a escola canadense. Por quê? Ele é uma medicação com uma faixa terapêutica muito estreita. Então, entre a dose de tratamento e a dose de toxicidade, eu tenho um limiar pequeno. E é por isso que a gente faz o monitoramento do tratamento com litemia. Então, as pessoas, às vezes, têm um equívoco de, eu vou fazer uma litemia para ver se eu tenho transtorno bipolar. Não é esse o ponto. Qualquer pessoa... Fazer o quê? Qual que é o termo que você falou? As pessoas acreditam que o exame de dosagem do lítio, a litemia no sangue, ela é diagnóstica, e ela não é diagnóstica.
qualquer pessoa que não toma lítio e dosar, o lítio vem indetectável, porque não é para ele estar ali, né? Então, a gente faz a litemia como controle de tratamento, para ficar dentro ali de um índice que é terapêutico, mas que não vai causar toxicidade. Então, essa é a dificuldade de manejo do lítio. E aí, como nos Estados Unidos a gente tem uma questão de uma indústria de processo, né, que não pode ter complicação, não pode ter efeito colateral que já vai para a justiça, e esse perfil vai chegando aqui no Brasil, né? Então, existe uma certa resistência para as questões de patente, né, todas essas outras questões de Eu medicamentos. acho Então, que tem assim, preconceito também. É como tem se quando uma a questão... pessoa recebe essa medicação, ele assusta. Sim, sim. É Mas, assim, grave, é uma entende? É grave. medicação maravilhosa. E dentre os benefícios, o que a gente já sabe? A população que tem transtorno bipolar tem uma tendência à demência, tipo Alzheimer, essas questões, mais precoce do que na população geral. E o lítio, alguns estudos já nos mostram que o lítio é um protetor, ele é neuroprotetor. Então, ele adia esse envelhecimento cerebral causado pelo transtorno bipolar. E já tem estudos mostrando que, inclusive, na população geral, ele também é neuroprotetor. Então, para quem não tem transtorno bipolar, pode haver uma indicação de uso de lítio para neuroproteção, para prevenção de demências. Então, é uma medicação muito interessante. Só que tem pessoas que não toleram, né? Tem quadros que não respondem bem, e tem pessoas que têm náusea, tem tremor, tem limitações aí para usar o lítio, ou tem condições clínicas, como uma baixa função renal, né? Uma filtragem renal ruim, que impede a gente de usar lítio. A gente tem uma segunda linha, que é o ácido valproico, valproato, os anticonvulsivantes. Então, o valproato, ele foi... Isso, né? Quando o paciente vai lá, abre a bula, ou vai lá no Dr. Google, e ele vê anticonvulsivante, ele também endoida. Porque ele fala, mas eu não tenho convulsão, por que ela está me dando isso? Né? É importante você tirar o preconceito. Exatamente isso que eu converso com os pacientes. Eu falo, olha, o remédio foi desenhado com esse propósito. Na prática clínica, o que a gente descobriu? Ele não é um bom anticonvulsivante, mas ele é um excelente estabilizador. E para essa questão do transtorno bipolar tipo 2, da hipomania, na questão da impulsividade, da irritabilidade dos adolescentes, ele pode ser uma escolha muito adequada, muito interessante, né? E com uma margem de adaptação boa. Então, a gente também tem essa segunda linha de possibilidade. Dificuldades aí, a questão de ganho de peso é uma questão. Algumas pessoas conseguem controlar e não ganham peso, mas tem algumas pessoas que já têm uma tendência e esse tipo de medicação interfere. E aí tem a questão também da sexualidade, né, Esther? Sim, muitos também. Queixam a questão do desejo, da ejaculação. Sim. E aí a gente tem a terceira linha, que seriam os antipsicóticos, principalmente os antipsicóticos atípicos, que são a nova geração, né? E aí acontece isso que você estava falando. As pessoas surtam porque olha e fala, mas eu não sou esquizofrênica. Não é, mas a gente está falando de um controle possível também por essa via química, né? Então, assim, é frequente que a gente use antipsicótico como estabilizador, e a gente tem alguns antipsicóticos que também têm uma ação antidepressiva. Então, como é muito comum, né, que a pessoa com transtorno bipolar, ela passe mais tempo na depressão, a gente tem um estabilizador que também nos ajuda nessa questão, é uma somatória muito interessante. Então, por exemplo, quetiapina, né? Existe uma série de substâncias que a gente pode lançar mão. Isso para manutenção, para estabilização do humor. Na depressão, nos episódios depressivos, a gente vai ter que associar antidepressivo, mas não é qualquer antidepressivo, né? A gente não pode
usar tricíclico, dual, né? Estou falando de classes aí, de famílias de antidepressivos. Dual também a gente vai com cuidado, com reserva, por esse risco de induzir a mania. Então, a gente usa geralmente inibidor de recaptação de serotonina, que eu estou falando de fluoxetina, sertralina, escitalopram, esse campo, em doses mais baixas, com cuidado, monitorando, né? E assim, o antidepressivo ele vai entrar, vai ficar um período e vai sair, porque a gente está tratando um episódio. O estabilizador não. O estabilizador é necessário um uso contínuo. E aí entra mais um fator de resistência, né? Sim. A necessidade de uso contínuo de uma medicação, que a gente sabe que as pessoas resistem, né, a incorporar isso. Eu estava vendo aqui o comentário. O lixo tem gosto ruim. Né? Que são, assim, o que... Eu acho que eu vou ser bem direta, assim, né? O que vale a pena, né? Porque Lufital, para mim, também tem gosto ruim. Né? Então, assim, o que vale a pena para uma qualidade de vida, né? Porque nós estamos falando, na verdade, da dificuldade da aceitação desse diagnóstico. Né? Você falou uma coisa, dessa coisa do preconceito dos transtornos mentais, né? Das pessoas não... Tem preconceito mesmo, de falar que toma litro, de falar que foi diagnosticado com transtorno bipolar, o preconceito. Eu tenho percebido um outro movimento, Esther, eu quero saber se você percebe isso no consultório, de pessoas que têm... É como se ela colocasse um rótulo. Eu tenho transtorno bipolar, você tem que me aguentar. Num processo terapêutico, a leitura que a gente, enquanto terapeuta, faz é como se ela se utilizasse disso. Sabemos, tá, que tem todo um processo de defesa, né, que tem todo um medo instalado, mas, assim, ao invés dela guardar e se envergonhar e tomar o remedinho escondida, não contar para ninguém que vai no psiquiatra, ela usa o outdoor. Porém, o que eu percebo em pessoas que se utilizam, que se comportam assim, elas também não aderem ao tratamento. Você percebe isso? Porque é como se fosse um movimento relacional de dizer assim para a família, para amigos, para os relacionamentos, né? Eu sou assim, não tenho o que ser feito. Biologicamente, geneticamente, eu sou assim, né? Você percebe isso? Eu acho que aí é um gancho até para a gente entrar, né, Cláudia? Assim, a gente estava falando da questão medicamentosa, e aí eu acho que é um gancho para a gente falar do papel da psicoterapia, porque por mais que a gente tenha dados biológicos, genéticos, epidemiológicos, estatísticos, a grande diferença para tratar e abordar um sujeito específico é ter um olhar psicodinâmico, é ter um olhar para a subjetividade única daquele indivíduo, né? Então, eu tenho todo esse aporte de pesquisa, de dado, de estudo, que é fundamental para o profissional se orientar, mas a gente poder chegar perto e entender o modo particular daquela pessoa adoecer e a trajetória e a história de vida dela e os enlaces aí dos gatilhos, dos traumas, das coisas que foram se enlaçando, isso é único. E isso o remédio não faz, né? Então, se a gente não vai para a psicoterapia para a pessoa se enxergar nesse funcionamento como um funcionamento sim passível de maior estabilidade, de redução de danos, tanto de prejuízos individuais quanto, né, sociais e familiares. Eu gosto muito de uma frase da Jamieson, da Kay Jamieson. Ela é uma catedrática, uma
professora norte-americana que tem transtorno bipolar. E ela escreveu um livro técnico de casos clínicos com muitos exemplos pessoais, que se chama Touched by Fire, né? Em tradução livre, aí, Tocada pelo Fogo. Então, eu acho que é uma coisa que, né, quem vive com essas sensações se identifica muito. E ela escreve um livro autobiográfico chamado Uma Mente Inquieta, e nesse livro ela vai falar o seguinte: nenhum comprimido pode me ajudar a lidar com o problema de não querer tomar medicação. Da mesma forma, nenhuma quantidade de psicoterapia isolada pode impedir a minha mania e depressão. Eu preciso de ambos. Para mim, assim, é alguém que tem a noção teórica, mas tem a noção prática, a vivência na própria pele, né? Então, tem uma parte da compreensão que remédio nenhum pode conferir, que se eu não for para uma terapia, para um processo de autoconhecimento, de trabalho, isso é suado, isso é sofrido, como você estava dizendo, né? A gente não esconde as coisas da gente mesmo gratuitamente, a gente esconde porque dói, né? Dói, exatamente. Né? E revelar também dói. Né? Então, eu costumo dizer, assim, eu vou fazendo algumas metáforas, né? Dói guardar, dói esconder, dói revelar, né? Mas a partir do momento que se é revelado e a gente sabe o que dá para a gente criar estratégias para lidar com aquilo que é, né? Mas é um processo lento. Então, muitas vezes, o paciente fala assim, mas, sei lá, eu queria já ter melhorado. Ou supervisionando os meus, né, terapeutas. Mas o paciente não está melhorando, né? Ou pacientes meus que falam, né, mas eu queria estar melhor. Aí eu digo assim, mas quanto tempo demorou para você ficar do jeito que você chegou aqui? Minha vida toda. Como é que você quer melhorar em 2 meses, 1 ano? Né? Então, é poder desmistificar que a terapia é um processo rápido. Né? E tem aí uma leva de profissionais da área da saúde mental que tem pregado que é rápido. Né? E não é rápido, gente. Não é rápido. A adesão a um tratamento não é rápido, a conscientização de um tratamento não é rápido, né? O aderir a um tratamento não é rápido, o encontrar respostas não é rápido, né? Nada é rápido. Uma vez, eu fazia mestrado, e eu saí do mestrado, passei no shopping fazer alguma coisa, e pedi um cheeseburger no McDonald's. Veio em 2 segundos. A hora que eu olhei aquilo, caiu uma ficha, eu falei, o que é isso aqui? O que eu tô comendo que não é carne? Foi a primeira vez. Nunca mais comi McDonald's na vida. Porque não é carne. Assim, eu nem sei o que é aquilo, porque, juro, veio em 2 minutos. Então, é essa coisa do imediatismo para tudo, né? Imediatismo para tudo. Tem uma pergunta aqui, que eu acho que entra dentro desse contexto que nós estamos falando da terapia. Como ser são em um mundo de doido? Normalmente, né, a gente sabe que os loucos, entre aspas, né, os artistas, eles nos sinalizam aquilo que está errado no nosso funcionamento social, né, na nossa coletividade. Então, são as pessoas que bradam, que gritam, que apontam e que causam, muitas vezes, desconforto, inclusive, porque estão apontando, estão pondo o dedo na ferida. E dentro das dinâmicas familiares, a gente muitas vezes entende que aquele que traz o transtorno, ele é apenas representante de uma dinâmica adoecida também. E que muitas vezes ele leva o peso, ele leva a culpa. Ele é louco. Não, ele é um representante de todo um processo transgeracional
que normalmente vem com enroscos ali de muitas gerações, né? Então, é uma questão muito delicada. Outro dia, eu dar alta para uma paciente de um quadro de ansiedade, né? Eu falei para ela, olha, né, assim, é prazeroso acompanhar um trecho da jornada, né? Mas é prazeroso a gente também liberar, né? A pessoa saber que ela vai seguir bem, com aprendizados. E aí eu ouvi como resposta assim, mas olha, se eu tiver que voltar, eu vou considerar isso como lucidez. Porque a gente está num mundo tão louco que se Sim. eu adoecer emocionalmente pelas mesmas vias, não é mau sinal. E às vezes a gente tem que entender isso, que a gente vive numa dinâmica, num contexto que é adoecedor e que a gente precisa parar, questionar, né? Aonde a gente vai correndo dessa forma, né? Então eu Onde a acho gente vai não respeitando o outro, não se posicionando, né? Porque quando a Ângela coloca aqui no mundo de doido, além dos doidos, né, que chegam no processo terapêutico, isso é muito comum com adolescente, né? Eu não atendo criança, mas com criança também. Muito comum com adolescente, às vezes o adolescente chega no consultório e fala assim: eu peço há anos para os meus pais me trazerem. Eles me dão viagem, eles me compram tudo que eu quero e eles não me trazem. Então, às vezes, o adolescente fala: faz 5 anos que eu peço. Eu peço desde os meus 12. Né? Então, essa família também está doente. Né? Então, tem a ver com o representante do grupo, né? Mas o quanto as relações também vai nos adoecendo, né, Esther? De não se posicionar, porque nós estamos aqui falando especificamente do transtorno bipolar. Mas, assim, na vida, né, é o poder ir se posicionando, escolhendo melhores estratégias o tempo todo. Porque é só assim que a gente vai sobreviver nesse mundo de doido. Né? Eu tenho dito assim para os pacientes: a vida, bem, é lasqueira, não é fácil. Vamos criar estratégia para lidar. O mundo adulto não é simples. E não é. não é. Não E é. aí, entrando numa questão, Cláudia, dos adolescentes, a gente estava conversando sobre a questão do rótulo. Eu tenho notado esse movimento, né, de uma busca por rótulos que Sim, justifiquem as angústias que são inerentes da fase. Né? sim. Então, assim, eu sou TEA, eu sou TDAH, eu sou TAB, né? E ele já vem com as siglas, já vem ticando ali um checklist de diagnósticos, e assim, é difícil convencê-los do contrário, né? E eu trabalho muito isso com os adolescentes que me procuram, assim, de que eu não tenho pressa de te rotular, eu não preciso te reduzir a uma sigla, né? É uma subjetividade única em formação, em desenvolvimento. Ok, tem intensidades que se tornam limitantes e a gente vai sim usar o remédio para modular se precisar, mas não é esse o ponto, né? Não é isso que vai aliviar a angústia, mas como se a gente pudesse. O desejo do rótulo, né? É porque o rótulo especifica e aí, a princípio, resolve. E aí, o que a gente conta para eles? Olha, vai ter que entrar em contato com a tal angústia que você está correndo dela. Né? E que a angústia é inerente mesmo, né, ao ser humano. Você falou da transgeracionalidade, quando você falou do transtorno bipolar. Eu queria que você falasse desse papel da biologia do transtorno. Então, hereditariedade, genética, epigenética, transgeracionalidade, o que a gente traz das outras gerações. Os fardos que carregamos que não são nossos e a gente vive como se fosse nosso. Eu acho que é uma boa pergunta. Olha, você vai comigo nessa resposta, porque tem muita coisa aí. Mas a gente sabe já, né? Eu acho muito bonito assim que as neurociências elas vêm
confirmando para a gente hipóteses que já existiam lá atrás, em 1900, 1890. Né? Existia hipótese, mas a tecnologia nos propiciou confirmar uma série de coisas. Então, a gente sabe que existe, sim, um fator hereditário, e aí existe uma busca muito grande hoje em se traçar esses perfis hereditários, então, em fazer testes genéticos e farmacogenéticos. Essa tecnologia já está disponível, mas ainda existe uma controvérsia a respeito do quanto isso é aplicável, porque não é um gene só, né? Quando a gente está falando especificamente de transtorno bipolar, a gente sabe que tem vários genes que estão relacionados à doença, e vem essa questão da epigenética, né? Que é a grande discussão aí nos congressos, que a gente vê a coisa rodando o tempo todo. Por quê? Eu posso ter o gene e ele não estar ativo. Ele está lá encapadinho, guardadinho. E alguma coisa vai lá e desencapa. Substâncias psicoativas, então uma experimentação de drogas, por exemplo, traumas, acidentes, abusos, né, situações da natureza. Lasca o fio. Lasca o fio. Vai lá, desencapa e põe para rodar. E aí, questionamentos muito significativos tá, se desencapa, será que tem como reencapar? Então, tem uma série de estudos nessa direção, né, de se tem jeito de inativar uma genética ativada por alguma circunstância, né? Na terapia de trauma, né, nós consideramos, com o olhar de trauma, da neurociência, nós consideramos que a partir das mudanças internas e às vezes de reprocessamento cerebral e imagens de tomografia cerebral mostra que antes de uma sessão de reprocessamento e depois, trabalhando determinados temas, determinadas áreas do cérebro que era ativada, né, de uma maneira de luta, de fuga, de dor, ela não está mais ativada, ela fica mais tranquila, entende-se que é como se encapasse. E aí você libera a geração seguinte, olha que louco. Você libera a geração seguinte, mas você também pode liberar a geração anterior. E essa discussão, ela é muito complexa. Ela é muito complexa. Porque na somatória, 2 mais 2 não é 4 nessa discussão. E essa questão, né, Cláudia, é tão bonito a gente ver isso acontecer quando um da família vai para um processo terapêutico e muda de posição, se desloca, ele já desequilibra uma dinâmica que estava rodando e põe todo mundo para se haver de alguma forma. Então, ele faz um efeito em cascata ali, que é lindo de ver. Mas, assim, não é simples, porque é muito comum que as famílias reajam a isso, piorou. Isso, piorou. Não, piorou, tá melhorando, só que vai dar trabalho para todo mundo, porque todo mundo vai ter que se reposicionar, todo mundo vai ter que olhar para essas dores, todo mundo vai ter que olhar para essas posições rígidas e fixas e também começar a se mexer, né? Então é um processo lindo, mas nada simples, nada simples. E quando você fala da transgeracionalidade, esse tema, para mim, ele é encantador também. Olha, a gente fala disso em vários níveis ou em diferentes campos, né, Cláudia? Existe uma linha que considera que a humanidade vem com um decantado de aprendizados, de questões culturais, tabus, né? Que isso vai sendo transmitido quase que voluntariamente, que isso já está no DNA da espécie, né? E padrões de comportamento, né? Repetições de padrão. Então, suicídio, engravidar antes do casamento, alcoolismo, separação, traição,
E aí, assim, conforme a linha que a gente vai estudar, ou a técnica, né, a abordagem que a gente vai buscar, será que é inconsciente, né? Será que eu estou repetindo um padrão inconsciente? Será que, né, na configuração familiar ali, eu estou representando um papel, eu fui colocado num lugar, né? Existem muitos olhares, muitos ângulos para a gente entender isso. Mas o poder compreender, né, o meu lugar nessa história, para eu poder transmitir isso, modificado, quebrar ciclos. E a gente sabe que quebrar ciclos, às vezes, leva gerações. Eu vejo muito o exemplo, né, dos refugiados de guerra. Quantas gerações se leva para realmente superar os traumas de guerra, os traumas de migração, para reestruturar, né, uma dinâmica familiar mais saudável dentro de um contexto dessa magnitude de trauma, né? Então, é a possibilidade de olhar para essas dores, de contar essas dores, de dar lugar, de dar significado, de dar destino. E aí eu gosto muito da ideia de sublimação, né? Assim, o quanto eu consigo pegar essa maçaroca emocional e afetiva que somos todos nós e dar um destino produtivo, um destino melhor, seja na arte, seja na ciência, seja na colaboração social, seja na espiritualidade. Mas como é rico essa possibilidade humana de desdobrar e dar destinos muito interessantes, muito positivos, mesmo para trajetórias muito doloridas, né? E assim, né? Tudo passa pela escolha. Então, no tratamento do transtorno bipolar, né, a informação do processo terapêutico, a informação da medicação usada, administrada, as crises, os episódios, diminuir os episódios, é ir assim, ajudando esse paciente a entender o que acontece com ele. Né? Dessa consciência para ele poder fazer escolhas melhores para ele e sublimar, e que está tudo bem. A energia ela pode ser administrada de outra forma. Ela não tem que estar aqui, ó, na excitação da mania, né? Sim. Como se isso fosse a alegria mesmo, o bem-estar. Me faz pensar isso um pouco. Sim. E aí você tocou na questão, né, Cláudia, do suicídio. A gente tem duas vertentes da questão do suicídio dentro do transtorno bipolar. Na mania, né, na presença de sintomas psicóticos, a gente tem uma questão de exposição a risco que não é necessariamente a intenção da morte, mas da pessoa se colocar em situações de risco que eventualmente podem sim levá-la a uma condição de violência, a uma condição de risco da integridade física e a morte. Então, isso é uma vertente. Dá exemplo para o pessoal de situação de risco que um paciente com transtorno bipolar costuma se colocar quando ele está... Eu vou usar substâncias psicoativas indefinidamente. Eu vou subir num lugar alto porque eu não vou cair, porque eu sou super poderoso. Eu vou dirigir numa velocidade porque não existe lei sobre mim. Ninguém manda em mim. Como na mania não existem limites, a pessoa ela não é contestada por nada nem ninguém consegue chegar, né? Ela vai ultrapassar os limites de segurança, todos. Né? Então, relação sexual com múltiplos parceiros, com desconhecidos, né? Contato com desconhecidos e risco de cair em situações aí de criminalidade. Então, assim, a gente está falando de coisas que normalmente a pessoa não faria. Se ela está consciente, não seriam escolhas dela, mas que na aceleração ela perde esse senso crítico.
perde o senso crítico e ela não percebe. Não. Se qualquer pessoa for questionar, inclusive o terapeuta ou o psiquiatra, a gente tem que ir com muito cuidado, porque eles ficam extremamente reativos. Porque para eles está tudo bem, nós estamos exagerando. Eles estão ótimos, eles nunca se sentiram melhores. É muito delicado. E aí uma orientação muito importante para as famílias é não confrontar, é não discutir com delírio. Delírio é irrefutável. Você está dizendo que o paciente, quando está na mania, ele está em delírio? Pode cursar com delírio, né? E aí a família quer convencer a pessoa de que aquilo não é verdade, que aquilo não é realidade, que aquilo não está acontecendo. Só vai gerar conflito. Não adianta ir para o embate. Isso não surte efeito. Acolhimento, entrar um pouco no mundo, talvez escolher alguém que esse adolescente, esse filho confie e que essa pessoa não se irrite nessa conversa, né? Porque aí vai sensibilizando para um tratamento, que seja uma terapia como porta inicial, né? Que seja direto com a psiquiatria. No momento de hipomania, mania, a gente precisa primeiro entrar com remédio. Para trazer ela de volta para um campo que dá para conversar. Né? É muito difícil a gente conseguir. Esther, e os episódios psicóticos? Cláudia, se eu só fazer um fechamento aqui em relação à questão do suicídio, né, a outra vertente, que eu falei que uma vertente era essa do risco da mania, outra vertente é a questão do cansaço em lidar com uma doença crônica, né? Então, muitas pessoas se cansam e desistem da vida pelas constantes oscilações, né? Pelo sofrimento, pelos prejuízos acumulados aí nas relações, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso, a gente tem que cuidar disso. E aí entra uma questão de que o lítio também é protetor nesse sentido, né? É uma medicação usada como proteção para a ideação suicida, porque a pessoa tem que estar enganchada, vinculada na vida. Ela precisa acreditar que sim, que a gente tem, e a gente tem ferramentas para estabilizar, para melhorar, para atenuar sofrimento, né? Que ela não caminhe só, que ela tenha com quem se apoiar. Que ela saiba que a parte suicida é uma parte dela, né? Tem a outra que está no tratamento, tem a outra que está pedindo ajuda, tem a outra que está na terapia, tem a outra que contou para um amigo, que contou para a mãe, né? Então, a parte suicida, a parte delírio, é uma parte dela, não é ela toda. E por meio da questão vincular, né, se tem um bom estabelecimento de vínculo, você consegue trazer as outras partes. Sim. Né? Assim, é quase uma habilidade de pescador, né? O Mário Salvador, que é um professor querido meu, ele tem um texto que fala disso. A habilidade terapêutica é de um pescador. De estar junto e aguardar. E esperar o momento de puxar. Sim. E aí, eu te pergunto, você questionou a questão de sintomas psicóticos do delírio, né? Dentro do sistema classificatório, a gente tem, né, o episódio tanto depressivo quanto maníaco, com ou sem sintomas psicóticos, que seriam os delírios e as alucinações, né? Então, eu posso ter tanto um extremo quanto o outro sem, mas eu posso ter com. Normalmente, com indica agravamento, né? Esse descolamento da realidade, ele indica uma gravidade maior e o maior risco de exposição a situações graves, porque o contato da pessoa, eu exemplifico assim, né? Imagina você não poder confiar nos seus olhos e nos seus ouvidos. Sim. Você não poder saber se aquilo que você vê e que você ouve é compartilhado pelos demais. Não, e a estranheza de você achar que o que você está vendo e ouvindo é real.
Sim. Nossa, é assim, dilacerante, é enlouquecedor. E a estranheza que isso causa para quem está em volta, porque eles não estão vendo e ouvindo. Mas não adianta confrontar, né? Assim, ó, eu acredito que você está vendo e ouvindo e que está te causando sofrimento. Mesmo que eu não consiga ver e ouvir. Eu não consigo. Né? Mas essa delicadeza. Isso, né? Por isso, assim, eu acho que a importância dos profissionais da saúde mental, porque a família ela está tão adoecida também, né? Que ela vai para o confronto. Porque é um comportamento que está ali já há bastante tempo, que aparece de tempos em tempos, a reação da família, até para se preservar do medo e da insegurança, é ficar reativo. Então, é de não querer acreditar na gravidade do que está acontecendo. Então, é a família que está adoecida mesmo. Você falou isso e eu concordo. É uma família adoecida. Independente da idade do paciente que está na nossa frente. Quando é um adolescente, uma criança, nós temos acesso à família. Quando é um adulto, a gente avalia se chama ou não a família. Porque... E assim, Cláudia, às vezes eu discuto isso com familiares de pacientes. Ah, você identifica quando ele está entrando em crise, por exemplo? Você consegue perceber sinais? Porque imagina a situação assim, a posição do filho, que viu a mãe ou o pai a vida inteira dentro de oscilações. Aquilo bem que é a pessoa. Como é que eu identifico que está, né? Então a gente ir fazendo esse processo de psicoeducação, olha, nota que começa a alterar sono, começa a alterar, ela volta nesse assunto que normalmente ela não entra, para ir instrumentalizando, né? Para desmistificar o jeitão, né? Porque a família atribui, é o jeitão, né? Então é para desmistificar o jeitão e por meio da psicoeducação ajudar nessa reflexão da percepção, né? Sim, fundamental. Tem uma colega aqui dizendo que a importância também do olhar da escola quando se trata do adolescente e da criança, fundamental. Né? Ó, tem uma perguntinha aqui para você. Tem uma colega aqui fazendo algumas perguntas. Eu vou falar algumas perguntas dela e aí você tenta acolher. Morar só, grava. Aí tem outra aqui. Perder-se lítio de manutenção. Eu acho que ela digitou errado. Perde-se lítio de manutenção. É a mesma pessoa. Mesma pessoa. Muitas críticas igual isolamento. Deixa eu ver se tem mais alguma colaboração dela aqui. Até para poder acolhê-la, né? O mundo é líquido. Bauman, ninguém fica pronto no mundo volátil. Vamos pensar que se eu tenho dificuldade de identificar, né, que quando eu estou muito bem, pode ser que eu esteja passando do que é considerado equilíbrio, né, e que existe essa dificuldade com a continuidade, com a manutenção, com a regularidade, o morar sozinho pode ser ruim, não existe uma regra única, né? Não existe uma única receita. Acho que a gente tem que olhar para cada situação. Tenho situações de pacientes que retirá-lo de um núcleo caótico é fundamental. Apaga a origem do incêndio, né? Mas tem situações que estar só, eu perco ferramentas de automonitoramento. Quando meu automonitoramento às vezes falha, né? Então eu acho que assim, ter rede de apoio, ter suporte social, a gente sabe que é crucial, que é fundamental. Se vai estar dentro da mesma casa ou não, a gente vai ter que olhar para cada configuração. Mas eu tenho que
ter ancoragens, eu tenho que ter pessoas que estão de olho em mim, estão vivendo e convivendo comigo, e que vão me ajudar, vão ter esse carinho de me pegar pela mão e falar, ó, vem cá, vamos lá bater um papo, né, com o profissional que cuida de você. Novamente, você está falando da individualidade, né? Cada um é um. Né? Então, apesar da gente estar falando do transtorno bipolar, abordamos vários temas aqui, cada um é um. E a importância, quando a Esther foi falando da medicação, né? Tal medicação com isso, tal medicação com aquilo, a importância de um profissional da psiquiatria, psiquiatria, não é outro profissional da área da saúde que vai medicar, ginecologista, cardiologista, porque muitos, por terem resistência à psiquiatria, ficam com o médico de confiança, e o médico de confiança, por angustiado de querer ajudar o paciente, administra uma medicação X, que tem um amplo espectro, né? Espectro, acho que atende vários sintomas, mas para determinado paciente não. Olha só quanto exemplo que você deu do cuidado de uma interação medicamentosa com a outra. Né? E com o idoso piora, né, Esther? Com o idoso piora, porque a dosagem aceita pelo corpo do idoso, pela mente do idoso, pelo cérebro do idoso é outra. Então, assim, procurar... Situações muito específicas que a gente vai passando. Eu vou fazer um pré-operatório, eu tenho que ficar em jejum e não vou ingerir a medicação, e vou para o hospital, não levo a medicação, demora para voltar a medicação, desestabiliza. Vou fazer um preparo de colonoscopia, endoscopia. Isso tem que ser muito bem olhado, né? Vou fazer um procedimento. Enfim, assim, N situações clínicas, que principalmente idoso... Vou em uma festa. Peguei uma virose, estou vomitando e com diarreia, desidratei, altera a concentração de lítio no sangue, porque eu estou desidratado. Então, assim, é muito sutil e é muito necessário esse olhar amplo, esse olhar, né, integrado do indivíduo. Ótimo, acho que era isso, né? Nós não seguimos a ordem cronológica do roteirinho, mas a gente bateu um papo fluido, né? E foi atendendo aí as perguntas e as perguntas e as solicitações. Tem alguma coisa que você não disse quer dizer, ou disse quer dizer de novo, assim, para enfatizar, né? Você falou bastante dessa coisa do não estar só, do compromisso consigo, né? De não rotular, de que não tem pressa. E eu acho que tudo isso que você falou passa pela regulação, né? Assim, de poder aceitar que neste momento você está assim, que nós estamos cuidando de você neste momento, e dependendo do que for acontecendo fora, os gatilhos vão se recolhendo, né? Enxergar como uma psicodinâmica mesmo. Sim, eu acho que isso é a compreensão fundamental, né, Cláudia? Que a gente precisa da medicação, a gente precisa dessa manutenção, porque o corpo deste sujeito tende a ir para extremos, então a gente tem que amenizar essa tendência, mas a gente precisa da terapia para que a angústia, o sofrimento e todo o processo envolvido nesse adoecer seja olhado, seja cuidado. Eu acho que a melhor dupla é essa associação, né, da medicação com a terapia. E poder ter um diálogo, né, entre o terapeuta e o psiquiatra. O paciente... Isso é uma delícia, né? Nossa, é maravilhoso. Eu prezo muito por poder ter um planejamento compartilhado. Isso é muito valioso, né? Quantas vezes, né? O terapeuta me liga, Esther, vi isso essa semana, né? Vamos antecipar a consulta, vamos ficar atento, vamos conversar, né? Ou o contrário, olha, me relatou isso na consulta, como é que tá? Como é que tá aparecendo na terapia? Esse contato
essa comunicação entre os profissionais enriquece demais e melhora muito a adesão ao tratamento, né, Cláudia? Sim, muito. Porque, na verdade, eles se sentem amparados, né? Porque quem cuida de mim tem uma comunicação. Eles não brigam, né? Eles não competem, eles estão juntos comigo, né? Então, acho que é maravilhoso. É isso.